Três times estão dominando seus adversários aí nesse início de segundo turno da Série B. O Vila Nova, o Ceará e o Curitiba, meu irmão, estão empilhando vitórias e, cara, aumentaram muito as suas chances de acesso, mas tem muito time em má fase também, tá? Parece que o pelotão de cima tá dando aquela mudada nessa Série B, né? Vamos ver como é que tá a situação de cada um dos 20 clubes da Série B. Prisma da rodada 23 no ar, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, cara, é um prazer ter você aqui no Torcedorismo. Seja bem-vindo de volta se você é meu inscrito, se você não é, não dê mole, né? Se inscreve agora aí, bota aí, aperta no botão inscreva-se, aqui a gente analisa não só a Série B, né? A gente analisa todos os jogos, todas as rodadas, a tabela da Série B, da Série C, da Série D, da Série A, então, cara, se inscreve no canal, a gente tá crescendo bastante aí, estamos rumo aos 54 mil inscritos, eu conto com a sua inscrição pra gente bater aí os nossos 60 mil ainda esse ano, né? Então, muito obrigado aí pra vocês que estão aqui e já deixa a sua curtida porque esse é o Prisma da rodada 23 e o Prisma vale o seu like, né? Deixa a curtida aí, meu irmão. Só o líder não mudou nessa rodada, tá? Tivemos movimentações no G4, movimentações no Z4, né? Parece que o mapa da Série B tá mudando, né? Alguns times que antes eram favoritos, agora estão caindo de produção e outros times que estavam mal no primeiro turno estão subindo. A gente sabe que o segundo turno é quando a gente realmente conhece a Série B, né? Então, os novos times que estão entrando nessa cena, né? O Ceará e o Curitiba, que fizeram um primeiro turno muito ruim, estão embalando agora no segundo turno. O Vila Nova, esse sempre teve no alto, né? Desde o primeiro turno ele segue agora, tá inclusive melhorando o seu aproveitamento agora no segundo turno, mas times aí como o Sport, o Santos, o América, o Goiás, o próprio Operário que venceu nessa rodada não vive uma boa fase, esses times estão perdendo um pouco de força nesse momento da Série B, né? Então aqui no Prisma da rodada a gente vai analisar todos os 20 times. No final você vai ver o campeão dessa 23ª rodada, campeão do Prisma, né? O time com o melhor aproveitamento nos últimos 5 jogos. Vai ver o destaque positivo e o time que é o destaque negativo da rodada, tá? Começando pelo Amazonas, cara. Conseguiu um bom empate fora de casa contra o Santos. Ótimo jogo, jogou o primeiro tempo até um pouco melhor do que o Santos, na minha opinião. No segundo tempo ficou com um jogador a mais, tentou fazer o gol, parou no goleirão, né, do Santos. Mas, cara, o Amazonas está numa ótima sequência, são 8 pontos de distância para o G4. Não dá para pensar em acesso nesse momento, dá para sonhar, mas não dá para pensar em acesso. Mas, cara, o mais importante são 9 pontos de distância para a zona do rebaixamento. Então, tá mais perto do G4 do que do rebaixamento. O Amazonas faz uma ótima Série B, tá com 67% no Prisma, é bola dourada para onça, né? O América, cara, esse tá caindo de produção, né? Perdeu um confronto direto pro Vila Nova, né? Eram 9 jogos sem ser derrotado e perdeu justamente um confronto direto, né? Então, a diretoria demitiu o técnico Cauã de Almeida, né? Inclusive já contratou seu substituto. Lisca está de volta ao América. O América tá tentando correr contra o tempo para voltar ao G4. Tá aí a 4 pontos de distância do Vila Nova, que é o quarto colocado ali. Então é a referência de G4 é o Vila Nova, né? Tá na 4ª posição, então são 4 pontos. Tá com 40%. O Lisca pega um bom time, porém que vive uma fase bastante ruim, né? Então, olho no América aí que não vive boa fase. O Avaí, cara, esse vive uma fase melhor do que já viveu anteriormente, né? Mas perdeu um confronto direto contra o Curitiba, teve a sua reação freada. Foi um jogo lá e cá, né? Foi um jogo bom do Avaí, mas perdeu esse confronto direto, tá a 5 pontos do Vila Nova e viu o Curitiba entrar nessa briga, né? O Curitiba agora tá um pontinho só do Avaí, que tá com 60% aí, teve 3 vitórias seguidas, tá bem aqui no Prisma, né? O Botafogo não jogou, teve seu jogo adiado, né? A Prefeitura de Ribeirão Preto adiou os jogos. O jogo, né, por conta dos incêndios no interior de São Paulo, então, aqueles incêndios criminosos, né, então esse jogo foi adiado, né, o jogo entre Botafogo e Guarani. O Brusque, cara, que resultado gigante. Brusque que jogou ontem, né, na terça-feira contra o Sport, venceu o Sport, o Diego Matias fez um golaço, a defesa do Brusque voltou a funcionar, né, o goleirão Matheus Nogueira defendeu muito nesse jogo. Brusque conseguiu ir a 22 pontos, tá a 3 pontinhos ali do CRB, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, só que ainda não tem condições de sair na próxima rodada, né? O CRB tem 6 vitórias, o Brusque só tem 4, então vai precisar de pelo menos aí 2 rodadas para sair da zona do rebaixamento, mas tá aí com 27% e consegue essa vitória importantíssima para deixar o quadricolor vivo, né? O Ceará, esse cara, tá muito embalado, venceu o Novo Horizontino, que é o líder da competição, uma vitória gigantesca do Ceará, né? Se redimiu diante da sua torcida,
O Ceará havia perdido para o Mirassol e agora jogou muito bem contra o Novo Horizontino. O time que não perdia há 12 partidas é o líder da Série B e o Ceará bateu de frente, fez um jogo de igual para igual. Foi um jogo bastante truncado, né? Como é normal desse tipo de jogo muito importante, os dois times se estudando muito. O Novo Horizontino é um time que realmente não é afobado, não é um time de pressionar muito, de fazer uma pressão pós-perda muito frequente. O Ceará soube jogar o jogo, teve as melhores chances ali no primeiro tempo, né? A bola bateu na trave 2 vezes, né? Uma foi do Pulga, né? O Eric Pulga, e outra foi do Ailon, se eu não me engano. E o segundo tempo seguiu mais ou menos o mesmo roteiro, né? Só que no finalzinho teve um pênalti de VAR, né? A bola bateu na mão do jogador do Novo Horizontino. O VAR chamou o juiz, marcou, Saulo Mineiro bateu e fez o gol da vitória do Ceará, que com essa vitória sobe para a 5ª posição e mantém os 4 pontos atrás do G4 ali, atrás do Vila Nova, muito importante. O Ceará já tá na porta do G4 ali, mais 2 rodadas é possível que entre, tá com 67%, é bola dourada pro Vozão, que tá indo muito bem. Inclusive, cara, tomar esse tempo aí pra agradecer a todo mundo que me marcou direto do estádio na festa dessa torcida. A torcida do Vozão me marcou pra caramba. A torcida do Vila Nova, meu irmão, que festa a torcida do Vila Nova fez. Todo mundo me marcou lá direto do estádio. Eu repostei no meu Instagram. Se você não sabe da tradição, me marca que eu reposto o seu stories, beleza? E a Chapecoense, meu irmão. O Chapecoense segue aí no 0-0, né? 0-0 contra o CRB e 0 vitórias em casa desde a primeira rodada, né? Só venceu um joguinho em casa, um jogo pobre contra o CRB, não conseguiu vencer, tá afundado no Z4, todo mundo tá começando a vencer lá, menos a Chape. São 9 jogos sem vencer, 4 pontos atrás do CRB já e 13%, bola bastante vermelha pra Chape aqui, né? O Curitiba venceu o confronto direto que faltava, né? Venceu o Avaí por 1-0, fez um bom jogo. Jorginho tá arrumando o time, o Curitiba tá sendo um time muito mais competitivo agora, né? Um time que, meu irmão, joga a Série B do jeito que tem que ser jogada. Vence ali por 1-0 e tá bom. É a 3ª vitória seguida por 1-0 do Curitiba. Não é um time que arrisca muito, tá vencendo os seus jogos. São 6 pontos pro G4. A caminhada ainda é longa, né? Mas o sonho do Coxa tá vivo. Temos aí boa parte do segundo turno pela frente ainda. Time, camisa e torcida, né? O Curitiba tem, né? Então tá aí com 67% já, bola dourada também pro Coxa. O CRB, cara, 7 jogos sem vencer na Série B, tá? Meu irmão, esse empate com a Chapecoense foi horrível, mais um jogo sem vencer fora de casa, não consegue mostrar reação nenhuma, tá na porta da zona do rebaixamento, né? O Daniel Paulista já tá muito pressionado e tá em negociações para assumir o Sport, então assim, deve perder o seu treinador, mas talvez seja por um motivo, seja uma coisa boa, tá? Talvez seja bom arejar esse momento ali, o CRB, né? E trazer ideias novas, um bom treinador. Tá precisando, né? Tá aí com 7% aqui no Prisma. O CRB vive a sua pior fase na temporada, né? O Goiás, cara, segue a gangorra do Goiás, meu irmão. Perdeu pro Ituano. Vai ser difícil subir assim, meu irmão. O time muito inconstante. Emenda a vitória, perde para um time que tá lá embaixo e perde outro jogo, não consegue emendar boas sequências na Série B e nesse jogo não conseguiu criar nada, foi um péssimo jogo do Goiás. Meu irmão, não pode jogar um jogo dessa forma, tá a 7 pontos do G4, tem um jogo a menos? Tem um jogo a menos, mas já tá bastante distante, tá? Tá aí com 47% o Esmeraldino, que tá perdendo a oportunidade de ficar próximo do pelotão de cima. O Guarani, como eu falei, não jogou contra o Botafogo, então a gente fala do Ituano, né, que venceu esse jogo contra o Goiás, fez um gol logo no iniciozinho ali, né, o Bruno Xavier, antes dos 10 minutos fez o gol, teve mais chances do que o Goiás para aumentar, para ampliar o placar. O Ituano tá jogando muito bem dentro de casa, né, já tá a 3 pontos do CRB, pode sair na próxima rodada, né, o Ituano pode sair porque ele tem o critério de desempate pode ser alcançado pelo Ituano, né? Tá aqui com 60% bola verde pro Itu, que, cara, tá reagindo nesse momento, tá? O Mirassol, mais uma vez, jogou com 1 a menos no segundo tempo, né? Empatou com o Paysandu, o Chico Kim foi expulso lá no iniciozinho do segundo tempo, e aí, cara, dá pra gente falar que arrancou um empate difícil, né? Enfrentar o Paysandu fora de casa sempre é muito difícil. Foi um empate que não mudou muito a vida do Mirassol, o time segue em terceiro, tá aí a 4 pontos de distância para o Ceará, então não sai do G4 na próxima rodada, mas abriu o olho porque o rendimento tá caindo, né? Nos últimos 2 jogos tá aqui com 60%, é bola verde ainda, mas o Mirassol tem que voltar a jogar bola, né? O Novo Horizontino, 12 jogos sem perder e a derrota veio, né? Normal, o Novo Horizontino ainda é o líder, fez o jogo de sempre, né? Aquele jogo de muita paciência que eu sempre ressalto aqui, um time que joga o jogo, só que dessa vez a chance que foi aproveitada foi a do adversário, né? Pênalti pro Ceará, o Novo Horizontino acabou perdendo, mas
O Santos não venceu, o Mirassol não venceu, então segue líder da Série B e tem 5 pontos de distância aí pro Ceará, né? Então tá bem seguro ainda, não sai na próxima rodada do G4, segue bem, pelo menos pro acesso, tá? O Novo Horizontino tá com 67%, o rendimento do Novo Horizontino não caiu, então isso aí deixa a torcida um pouco mais tranquila, né? Já o Operário, cara, uma vitória da redenção do Fantasma, tá? Vinha de 3 derrotas seguidas, perdendo em casa e venceu a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, rodada em que muitos adversários do Operário perderam pontos, né? Galera que estava acima do Operário, então foi ótima essa vitória. São 7 pontos de distância pro Vila Nova, um jogo a menos, segue na briga ainda o Operário, mas, meu irmão, se distanciou, né? Tá com 40%, o Operário que vivia uma fase muito ruim conseguiu essa vitória da redenção. O Paysandu esse ainda não conseguiu se redimir não, cara. Pegou um adversário dificílimo, que é o Mirassol, né? Terceiro colocado, e o Paysandu bateu de frente, foi um pouquinho melhor, não foi um ótimo jogo do Paysandu de novo, né? Teve um jogador a mais no segundo tempo e aí vem aquela história. O Paysandu sempre tem um jogador expulso. Sempre não, mas com frequência. E os adversários normalmente aproveitam. E o Paysandu, quando teve essa oportunidade de jogar com um a mais no segundo tempo inteiro, não aproveitou, né? Mostrou uma leve melhora no futebol. Alguns jogadores que estavam lesionados estão começando a voltar. Então isso pode melhorar a situação do Paysandu, mas o Papão segue numa situação preocupante. 4 pontos de distância pro G4 ainda, tá? E tá com 20% no aproveitamento recente aqui. Não tá tão bem assim, 3 pontos nos últimos 15 disputados, tá? A Ponte Preta, cara, não tem conseguido ser aquela Ponte Preta, né? Principalmente em casa, quando tava avassaladora. Foi a primeira derrota em 8 jogos sob o comando de Nelson Batista, jogando no Moisés Lucarelli, né? É um time que vinha aí a 4 jogos sem vencer agora. E volta a se preocupar com o rebaixamento, né? Tá aí a 6 pontos de distância, tá numa distância tranquila, só que começa a, meu irmão, precisar voltar a vencer, porque senão vai entrar nessa briga de novo, né? Tá aqui com 33%, a Ponte baixou demais o seu rendimento, assim como o Santos, meu irmão. Péssima fase do Santos, nem o Juliano voltando conseguiu resolver esse problema de criação, muita dificuldade de criar, muitos cruzamentos na área, né? O Santos tá usando muito esse tipo de jogada, cruzamento na área, e não tá conseguindo aproveitar, né? O ataque não é tão alto assim. A torcida tá impaciente, vaiou bastante esse empate contra o Amazonas. É o terceiro jogo do Santos sem vencer, mas se mantém tranquilo na zona de classificação. É o vice-líder e tá 4 pontos pro Ceará. Não sai do G4 na rodada que vem, não tem como. Mas o Santos tá com 40%, tá quase na bola vermelha, mas segue na bola azul. O Sport, cara, esse daí, cara, que resultado foi esse, tá? Péssimo resultado do Sport, perdeu do Brusque, que, cara, não vencia muitas rodadas, não fez aquelas chances que criou. O Sport até nem jogou tão mal, né? Criou bastante chance, até lutou, perdeu muito gol, meu irmão, muito gol que foi perdido. O Gustavo Coutinho perdeu alguns, tá? O time jogou razoavelmente bem, mas não aproveitou, tomou um gol ali surpreendente também do adversário, bola no ângulo. O Guto acabou sendo demitido, tá? Menos de um mês sob o comando do Sport, foi demitido. A diretoria não tá fazendo as escolhas certas nesse momento da temporada, isso fica claro, né? Demitiu o Sosso, Mariano Sosso, trouxe o Guto e menos de um mês depois já demitiu. Cara, isso aí é atestado de que fez besteira, né? Então, o Sport segue procurando um treinador. Parece que Daniel Paulista, como eu falei, tá em negociações avançadas, próximo de voltar ao Sport. Seria a terceira passagem de Daniel Paulista. É um bom treinador, né? Mas a diretoria tem que estabilizar esse momento do time, que o Sport está muito instável. Já são 7 pontos de distância para o Vila Nova, né? Para o G4. E agora nem os 2 jogos a menos que o Sport tem resolvem a situação, né? Vencendo os 2 jogos, ainda fica fora do G4, mas pelo menos volta à briga, porque nesse momento o Sport está longe da briga, tá com 27% aí. Péssima fase do Sport, né? Mas o Vila Nova é o oposto, né? Cara, ótima fase do Vila Nova, venceu o América, um confronto direto pelo G4, jogo gigantesco, foi a 9ª vitória do Vila Nova em casa em 12, tá? Não perdeu, é o melhor mandante, são 9 vitórias e 3 empates, e cara, vem vencendo praticamente todos os confrontos diretos que faz em casa. Então assim, foi um jogo muito bom do Vila, principalmente ali no primeiro tempo. Cedeu algumas chances pro América, normal no jogo, o tamanho desse jogo, os 2 times próximos de qualidade. O adversário ia ter chances, mas a defesa se portou bem. E cara, um golaço de falta do Panamenho, o novo xodó da torcida do Vila, né? O lateral esquerdo Eric Davis meteu um golaço de falta. Sabe aquela bola
no bico da área, que é perfeita pro canhoto, bateu direto no ângulo, golaço do Eric. Já virou xodó da torcida, né? E o Vila engata aí a sua terceira vitória seguida na Série B. E agora vai ter um jogo direto pela liderança outra vez contra o Novo Horizontino, né? Pode assumir a liderança, né? Se vencer o Novo Horizontino contando com tropeços de Santos e Mirassol, o Vila pode chegar na liderança mais uma vez, tem essa chance. Tá a 1 ponto de distância do Novo Horizontino. E tem 4 pontos de distância para o Ceará, que está fora da zona. Então o Vila vem muito forte, não tem condições de sair. Ou seja, o G4 não muda na próxima rodada, tá? O Vila tá aqui com 67%, tá na bola dourada demais também, né? Então a tabela do Prisma tá aí na sua tela, cara. E, cara, nessa rodada tivemos 5 times com 67% empatados ali, né? Amazonas, Ceará, Curitiba, Novo Horizontino e o Vila Nova, todos eles empatados. Para ver quem vai ficar com o título, a gente foi pro saldo de gols nos últimos 5 jogos, tá? Então, Curitiba tem 1 de saldo, Novo Horizontino e Vila Nova com 2 de saldo, e Amazonas e o Ceará com 3 de saldo, tá? Então, Amazonas e Ceará empataram com o maior saldo. Fomos pro próximo critério de desempate, que foi gols marcados nos últimos 5 jogos. O Amazonas marcou impressionante 7 gols nos últimos 5 jogos, mas o Ceará marcou 8, meu irmão. Conseguiu superar e o Vozão voltou, é o campeão dessa rodada, cara. O que o Ceará tá fazendo nesse segundo turno, sob o comando de Léo Condé, que chegou ali na reta final do primeiro turno, demorou um pouco a engrenar. Ceará tá começando a engrenar de novo, venceu um jogo importantíssimo contra o líder que não perdia 12 rodadas. Ceará tá com futebol muito competitivo, tá jogando realmente para tentar subir e correr atrás do prejuízo do primeiro turno, né? Tá ali muito próximo de voltar ao G4, tá? O destaque positivo dessa rodada vai para outro time que tá arrancando, é o Curitiba, meu irmão. Terceira vitória seguida sob o comando de Jorginho, e o Curitiba de 1-0 em 1-0 em 1-0 tá voltando a sonhar, né? Então abre aí o olho com o Curitiba, que é um time que vem fortíssimo para essa reta final de Série B. O destaque negativo segue sendo o Sport outra vez, cara. Perder pro Brusque, com todo respeito ao Brusque, que, cara, se esforça muito, mas, meu irmão, o time do Brusque não vencia de quase ninguém, foi vencer do Sport. Mais uma vez, treinador demitido. O Sport tá uma bagunça, tá mais bagunça ainda do que na rodada passada. Então, assim, o Sport tem que se centrar para voltar a disputar esse acesso, porque nesse momento não está perto. A pergunta final do Prisma, que só você que tá até o final desse vídeo comigo e é muito parceiro, então responde aqui embaixo para eu saber que você viu até o final e é parceiro pra caramba. A pergunta é a seguinte, meu irmão: Vila Nova, Curitiba e Ceará, eles são favoritos ao acesso mesmo, ou temos que ter calma nessa hora aí, tá? Tem gente na frente. Comenta aqui embaixo o que você acha e se inscreve no canal. Hoje a gente falou sobre Série B, amanhã vamos ter Série B mais Série B, vai ter Série C, vai ter todas as divisões aqui no canal, então se inscreve, ativa o sininho para receber esses vídeos primeiro. Tô preparando vídeos especiais, série especial aí sobre as regiões Nordeste, Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste do nosso país. Então, cara, se inscreve, deixa sua curtida nesse vídeo, até o próximo, tamo junto, valeu e falou!